É, domingão, abre a cerveja, bota a costela no fogo, bota o Amado Batista no toca-fita, porque hoje o vídeo é sobre ele, sobre o novo símbolo da extrema-direita, o tiozão do Zap Zap. Mas antes, como sempre, eu vou pedir para você dar like nesse vídeo, se inscrever no canal do MBL e clicar no sininho para ficar sempre informado com os melhores vídeos, que essa cobertura das eleições do MBL está maravilhosa. Beleza? Vamos falar do tiozão? A esquerda tá simplesmente surtando com o WhatsApp. Você tem Pablo Hortelado mandando cartinha pro Vale do Silício pedindo para regulamentar de 20 só para 5 encaminhamentos. Você tem PSOL pedindo para banir a ferramenta no país todo. Você tem Folha de São Paulo falando que é esquema de milionário de caixa 2. Mas por quê? Nesse vídeo eu quero analisar aqui com você, pra gente olhar bem no fundo e entender qual é o cerne disso tudo que tá acontecendo, por que tá todo mundo pirando com o WhatsApp e com os tiozões do WhatsApp. Então, pra gente entender esse fenômeno, eu queria trazer aqui pra vocês um grande autor que eu gosto muito, o filósofo Ortega y Gasset, tá? O Ortega, ele era um filósofo do comecinho aí do século XX, espanhol, e ele tem uma tese para entender a dinâmica do tempo histórico que é muito legal, que é muito interessante. Basicamente, ele divide o tempo histórico em 4, né? Ele diz que o tempo histórico pode ser masculino, feminino, jovem e velho. Então você tem tempos de homens jovens, você tem tempos de mulheres velhas, você tem tempo de homens velhos e você tem tempos de mulheres jovens. Eu vou ler um pedacinho aqui para vocês do que ele quer dizer sobre isso. Para compreender bem uma época, é preciso determinar a equação dinâmica que essas 4 potências formam nela e se perguntar: quem pode mais, os jovens ou os velhos? Quer dizer, os homens maduros, o varonil ou o feminino? É bastante interessante perseguir nos séculos o deslocamento do poder de uma dessas potências para outra. Então se constata que o que devia ser presumido de antemão, que, sendo rítmica toda a vida histórica também o é, e que os ritmos fundamentais são precisamente os biológicos, quer dizer, que há épocas em que predomina o masculino e outras senhoreadas pelos instintos da feminilidade, que há tempos de jovens e que há tempos de velhos. Então é dentro dessa perspectiva, dentro dessa visão de dinâmica histórica que a gente vai analisar o fenômeno. Só para a gente lembrar aqui, o que é o tempo novo? O tempo novo é aquele tempo caracterizado pela rebeldia, pela inovação, né, pela energia à flor da pele, pelo estético, pela beleza como valor absoluto. E o tempo velho é aquele tempo da sabedoria, aquele tempo dos valores, né, aquele tempo mais moroso, onde as pessoas escutam mais. Então vou ler mais um quote do Gasset aqui para ajudar vocês a definirem isso. É indiscutível que a juventude renda maior delícia ao ser olhada, e a maturidade ao ser escutada. O admirável do moço é seu exterior, o admirável do homem feito é a sua intimidade. E é dentro dessa ótica do tempo que eu proponho que a gente analise os fenômenos culturais e políticos que vêm acontecendo no nosso mundo, né, nas últimas décadas. A grande maioria deles foi impulsionada por jovens, né? Tanto por homens jovens, mas principalmente por mulheres jovens. Então você tem, por exemplo, a Revolução Sexual lá nos anos 60, com o movimento hippie, obviamente caracterizado como uma força motriz histórica de mulheres jovens. Você tem aí o rock and roll também, né? Caracterizado por, lógico, como força motriz, tá? Não como expoentes. Por mulheres jovens também. E aí na política, principalmente quando a gente traz a política aqui para os novos, né, para os anos mais recentes, todos os grandes fenômenos de massa políticos foram catalisados por jovens, pelo pensamento jovem. Pode lembrar aí as jornadas de 2013, né, com a molecada Black Bloc com Molotov, você tinha a Primavera Árabe, você tinha a Maidan, né, na Ucrânia, no movimento de ocupação da Ucrânia, todos esses grandes movimentos, o Occupy Wall Street, todos esses nitidamente com características de jovens, tá? De homens jovens e mulheres jovens ocupando aí essa roda do tempo e sendo o catalisador dessas mudanças históricas. Mas eis que lá entre 2014 e 2016 alguma coisa começa a mudar nas entranhas da história humana, né? Alguma força nova levanta do seu sofá, desabotou o cinto e começa a fazer as mudanças. Você começa a ter tiozões sendo os capitães da história humana, né? Você começa a ter lá impeachment da Dilma, Brexit, todos esses movimentos não mais impulsionados e caracterizados por jovens com seus ideais e sua visão de mundo inovadora, mas sim tiozões e tiazonas, né, com sua visão de mundo conservadora,
e eles começam a ter a sua vontade expressada através da política. Então, quando a gente começa a olhar esses novos fenômenos políticos do Ocidente, né, dos últimos 5 anos para cá, essa estética jovem que estava lá em 2008 no Occupy Wall Street, essa estética que estava lá em 2013, né, com os Black Blocs, ela já não se encontra mais. Você começa a ter uma nova estética. Por exemplo, no impeachment da Dilma, né, qual era a figura arquetípica que se consolidou como o membro clássico, né, o arquétipo clássico disso? A tiazona paneleira, né? A eleição do Trump, também outro fenômeno catalisado pelo tiozão. Qual é a figura arquetípica que ficou conhecida como a força principal de mudança, né, de voto que elegeu o Trump? Era o blue collar americano, né? O blue collar, para quem não sabe, é o trabalhador de fábrica americano, é o tiozão americano que estava desempregado e foi em busca, né, de reacender seus valores conservadores e expressou isso através da eleição de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, uma das maiores mudanças históricas, né, de poder que a gente viu. O próprio Brexit também, né, que ficou aí com o seu arquétipo mais marcante de vários tiozinhos, vários velhinhos ingleses que estavam preocupados que a imigração em massa estava ameaçando justamente seu meio de vida, né? A juventude inteira não queria separação, mas os tiozões venceram essa batalha e o referendo foi pela separação. E é com isso que a gente tem essa mudança que começa a acontecer. Então, o novo agente arquetípico das mudanças políticas não é mais o jovem, e sim o tiozão, né? O tiozão munido do seu zap-zap, do seu sofá, está sendo responsável no mundo ocidental inteiro pelas grandes mudanças políticas que a gente está vendo. E a eleição do Bolsonaro, obviamente, está até o pescoço inserida nesse fenômeno, né? Eu já discuti aqui, para quem viu o meu outro vídeo, que o bolsonarismo é um fenômeno identitário de empoderamento masculino, mas ele também é mais, tá? Ele está inserido nessa mudança, nessa primavera tiozona de busca de valores tradicionais, de volta ao que é conhecido, de volta ao que é seguro, né? Que como uma resposta dialética a esse experimentalismo jovem exacerbado que a gente teve, esse experimentalismo jovem que chegou a conclusões bizarras de que homem não é homem, mulher não é mulher, e que uma coisa que já vem funcionando, que os arquétipos de homem e mulher precisam ser desconstruídos, e toda essa maluquice, o tiozão vem lá e fala: deu, não, juventude, vocês estão fazendo cagada, olha, deu, agora os valores tradicionais, aquilo que já deu certo, vai tomar conta, e nós, tiozões, vamos ser responsáveis pelas grandes mudanças do mundo. E a esquerda, obviamente, fica apavorada, né, com tudo isso, porque, para quem não sabe, lá nos anos 60, naquele clima de guerra do Vietnã, nos Estados Unidos, a esquerda inteira se orientou, né, para essa esquerda jovem, para essa esquerda New Left, que é uma esquerda comportamentalista. Eles deixam para trás aquela coisa do sindicalismo, aquela coisa, né, do marxismo, do materialismo marxista, da ciência econômica, e começam a se focar numa esquerda de costumes, né? E hoje essa esquerda de costumes virou hegemônica no pensamento de esquerda, então você tem aí muito mais a esquerda que lança tendências que essa esquerda de feminismo, que essa esquerda LGBT, essa esquerda comportamentalista, e essa esquerda ela está toda voltada para que os jovens sejam o grande catalisador das mudanças. E a partir do momento que isso vira pro tiozão, ele simplesmente não tem mais sentido. Por exemplo, o que esse feminismo de sovaco peludo e orgulho de usar roupa curta tem a oferecer a uma senhora de meia idade, uma mãe de família? Absolutamente nada, né? Então, o que o movimento LGBT tem a oferecer pro tiozão Joaquim Teixeira? Absolutamente nada. Então a esquerda está desolada. Na verdade, quando a esquerda está lá brigando pelo WhatsApp, querendo impedir o WhatsApp, ela está querendo impedir essa revolução histórica, ela está querendo impedir esse processo histórico, porque ela sabe, no fundo do seu ser, né, no fundo da sua ideologia, que ela não tem absolutamente nada a oferecer a esse novo agente responsável pelas mudanças históricas. Isso deixa eles apavorados. E para eles é completamente assustador, né? Porque o que o Trump, o Bolsonaro, a nova direita, o tradicionalismo, o conservadorismo tem a oferecer a essas pessoas? Absolutamente tudo, né? Essas pessoas, elas herdaram esses valores dos pais delas, essas pessoas querem ver esses valores novamente no mundo, seja na novela das 8, seja nas notícias, seja na imprensa, seja em todos os lugares, e elas estão votando e sendo os agentes da mudança justamente
justamente para que isso volte à normalidade, para que isso volte a acontecer. E eu fico muito feliz, na verdade, com o desdobramento desse novo tempo, né, com esse protagonismo do tiozão, porque tudo que essas pessoas defendem, tudo que essas pessoas estão querendo é a volta daquilo que é tradicional, é a volta daquilo que já deu certo, né, que já foi testado e já deu certo durante muito tempo, algumas coisas, até como o conceito de homem e mulher, ou a questão da responsabilidade fiscal, né, são coisas que já deram certo no mundo, são coisas que, assim, o experimentalismo jovem tentou inovar, não conseguiu, fez uma atrapalhada e eles querem essa ordem de volta no mundo e eu acho isso completamente virtuoso. O que eu tô curioso para saber é como que essa expressão do tiozão no centro do debate, né, no centro da história, vai se desdobrar na moda, né, na cultura, na televisão. Será que a gente vai ter aí campeonato de gamão no Netflix? Eu não sei, eu estou muito curioso, mas eu acho que o saldo vai ser positivo. E eu queria terminar aqui essa reflexão homenageando justamente ele, Joaquim Teixeira, né, o profeta dos tiozões, que todos os tiozões do mundo, munidos do seu Zap Zap, continuem fazendo essa mudança, continuem lutando pelos seus valores, né? E que a sociedade se torne melhor por causa disso. Eu acho que isso é um processo muito virtuoso, eu fico muito feliz. E é isso. Queria mandar um abraço para todo mundo e dizer que hoje tem manifestação, hein? Você que está vendo esse vídeo agora cedo, agora de manhã, não se esqueça que tem manifestação, vá na página do MBL, veja onde vai ser na sua cidade e compareça. Os tiozões do mundo inteiro contam com você. Um abraço. Inscreva-se no nosso canal youtube.com/mblivre. Precisamos da sua ajuda. Acesse mbl.org.br/contribua.